haverá um propósito angular de Deus por trás de tudo isso. Primariamente, Deus não vai nos revelar o que Ele vai fazer, como vai fazer. Ele quer apenas que nós venhamos a confiar no seu poder, na sua direção, porque Ele estará trabalhando algumas coisas que é necessário no nosso caráter, nas nossas vidas, nesse período que Ele vai permitir-nos passar por esses desertos da vida. Nem mesmo o Senhor Jesus, que era o próprio Filho de Deus e que também era Deus, por sua vez, evitou que Jesus passasse por esse deserto antes de principiar ou de iniciar o seu ministério na terra. Jesus teve um ministério curto de tempo, porém foi um ministério muito profícuo, foi um ministério muito edificante, e o ministério de Jesus durou pouco mais de 3 anos. Mas para que Jesus pudesse suportar todas as provações que Ele passaria, inclusive a provação da dor da cruz, pois os nossos pecados Ele enfermado, Ele também precisou passar por esse processo de deserto, aonde Ele esteve por 40 dias e 40 noites. E esse deserto, segundo a Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, versículo 1, quem levou Jesus para esse deserto foi o Espírito de Deus, pois Jesus precisava ser preparado para se apresentar diante dos homens, para dar cumprimento ao seu ministério de salvação à humanidade. Então, diante das muitas labutas e provações que Jesus Cristo passaria, Ele precisava passar por esse processo de deserto, pois o propósito de Deus na sua vida era cumprir-se para que a salvação pudesse ser dada a todos os homens. Então, no deserto, Jesus seria treinado pelo Espírito de Deus, através das muitas tentações que o diabo apresenta a ele. Mas em todas as provações, Jesus foi mais do que aprovado, passou por todas elas, nesse período de deserto. Por isso operou uma obra tão gloriosa e tão eficaz, quando Ele se colocou como oferta de oblação pelos nossos pecados, trazendo-nos o perdão de Deus, fazendo-nos alcançar a misericórdia de Deus por nós, para que os nossos pecados fossem apagados, perdoados, e assim nos fazendo ser reconciliados outra vez com Deus, e se tornarmos não só mais servos de Deus, mas filhos por adoção, nos tornarmos amigos de Deus no mais profundo recôndito da sua intimidade. Mas para que tudo venha acontecer de acordo com os planos de Deus na nossa vida, nós vamos passar por um deserto. Se você não passou por um deserto na sua vida, se prepare, porque você vai passar. Se você está passando, saiba que Deus tem um plano muito grande com isso. O nome dele vai ser glorificado na sua vida de uma forma tremenda e extraordinária. Quando nós olhamos para essa palavra deserto, essa palavra ela é muito usada frequentemente na Bíblia, no campo geográfico. E a Bíblia fala geograficamente de alguns desertos que existiram no período bíblico, como por exemplo o deserto de Sim, o deserto de Parã, o deserto de Cádiz. Mas quando nós pegamos alguns textos dos originais hebraicos da Bíblia, nós vamos nos deparar com algumas descrições muito variadas dessas áreas chamadas deserto, desérticas, que Deus estabelece na vida de um homem
para cumprir um propósito muito glorioso na sua vida. Entre muitas palavras que existem nos textos hebraicos, para essa palavra deserta, existe a mais comum e mais usada, a mais aplicável, para que o cristão entenda o porquê que ele está passando por esse deserto, o porquê que ele está passando por essa provação, o porquê que Deus o escolheu para passar por isso. A palavra deserto, da mais comum dos textos hebraicos, é chamado Midebar. A palavra Midebar tem a sua etimologia como terra estéril. Quando falamos de deserto no texto hebraico Midebar, nós estamos falando de um lugar que é chamado como terra estéril. Nada do que se planta se prospera, nada do que se semeia frutifica. Essa é a ideia analógica de alguém que pensa em sobreviver em um deserto. Vai plantar e a semente vai morrer, ela não vai germinar. A palavra Midebar no hebraico significa terra seca. Não tem como plantar algo em uma terra seca, por mais bem arada que ela possa ser. A semente não vai suportar o calor daquela terra e vai ser sufocada e vai morrer. Quando nós falamos de deserto, nós estamos falando de uma terra que não é habitada. Ninguém quer morar no deserto. Ninguém quer construir uma casa no deserto para morar no deserto. Quando falamos de deserto, nós estamos falando até mesmo de solidão, porque no deserto ninguém habita lá. Quando nós estamos falando de deserto, nós estamos falando de uma terra inapropriada, não é propícia para nada, exceto para ser provado por Deus. É o lugar que Deus escolhe para nos provar. E eu hoje, orando a Deus, me perguntei: Deus, por que o Senhor quer levar o homem para o deserto? E Deus falou no meu coração que quando Deus leva o homem para o deserto, é porque Deus quer ensinar algumas coisas. E entre essas muitas coisas que Deus quer ensinar é que no palácio, quando o homem lá está, o homem é quem é honrado. No palácio é o homem que é venerado. No palácio até o homem que é adorado. Mas no deserto, quem é adorado é Deus. No deserto, quem é glorificado é Deus. No deserto, quem é honrado é Deus. Quando nós falamos de deserto, nós estamos falando de algo que nós precisamos procurar ter conhecimento. Por que Deus nos leva ao deserto? Muitas pessoas têm a ideia de quando vai para o deserto, em função de estar numa terra inapropriada, de estar numa terra estéril, de estar em uma terra seca, em uma terra que não tem como ser habitada, as pessoas colocam na cabeça que foram levadas para esse lugar para morrer, foram levadas para esse lugar para que um fim seja dado na sua vida, para que todas as perspectivas e esperanças que você ainda hoje tinha sejam anuladas, aniquiladas, porque na ótica humana, quem está no deserto está para morrer a qualquer momento, porque no deserto é 8 ou é 80, de manhã é calor demais e à noite é frio demais. Raramente alguém escapa por muitos dias no deserto. A pessoa que caminha por alguns dias no deserto, se ela não estiver aparelhada por algum suporte, ela não vai subsistir em vida. Então, na vida espiritual, quando nós somos levados para o deserto, o pensamento que temos à luz da ótica humana é que nós somos levados para lá para morrer. Fomos levados para lá para serem sepultados. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que não é bem assim. As pretensões e planos de Deus, embora a impressão que temos seja essa: eu fui levado para o deserto porque nesse deserto eu vou morrer. Eu fui levado para o deserto porque o meu fim chegou. Essa é a impressão que todo homem que vai para o deserto tem. Mas não é isso que a Bíblia fala. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, no capítulo 14 e o versículo de número 12. Veja que essa impressão é uma impressão lógica, é uma impressão humana de que você foi para
que você foi para o deserto para ser enterrado. O povo de Israel teve a mesma impressão quando estavam diante do Mar Vermelho. Eles olharam para Moisés e questionaram Moisés por aquela situação tão terrível em que eles estavam passando. E no livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 12, eles olharam para Moisés e disse, no versículo de número 11, vamos ler, eles disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto. A impressão que se tem, logicamente, é que quando você chega no deserto, você não encontra saída. Você não acha uma porta aberta. E o povo de Israel estava nessa condição. Diante deles estava o Mar Vermelho. De um lado e para o outro, eles não tinham saída. Só ia para um lado e via areia, para o outro lado areia, e atrás deles estava Faraó vindo do seu exército para levá-los novamente, para serem escravos. Então eles olham para Moisés e dizem, Moisés, você nos trouxe para o deserto para morrermos, porque essa é a impressão que se dá. Deserto é lugar de pessoas morrerem, deserto é lugar de pessoas serem sepultadas. Mas orando a Deus hoje, Deus falou no meu coração que neste deserto que eu estou passando, que você está passando, que você em casa está passando, há um propósito de Deus, e Ele não vai deixar-nos morrer nesse deserto. Ele vai nos sustentar em vida. A providência que precisamos, Ele vai nos mandar, e no final nós vamos entrar na terra prometida, e o seu nome será glorificado de uma forma extraordinária, porque Deus leva crentes do deserto para morrer. Deus leva crentes do deserto para mostrar o quanto Ele é grande, o quanto Ele tem, o quanto Ele pode, o quanto Ele é, o quanto Ele faz. E Ele manda dizer que Ele vai fazer, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer milagre, porque Ele é o teu Deus. Você pode levantar a tua mão direita para cima e exaltar e glorificar o nome de Jesus. Deserto é um lugar de provação, mas é um lugar que Deus vai te ensinar a ser aquilo que Ele espera de você. E o que Deus espera de você não é outra coisa a não ser um verdadeiro adorador. Quando você abre a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 5, no versículo 1, vocês vão ver o porquê Deus leva o homem para o deserto. E Deus olha para Moisés e diz para Moisés falar para o grande Faraó através de Arão o porquê Deus estava levando eles para o deserto. E Moisés olha para Faraó que não queria libertar o povo para ir para o deserto. E Moisés diz assim, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. É estranho, mas o propósito de Deus de nos levar para o deserto é para celebrarmos a adoração ao seu nome santo e glorioso. É para celebrarmos a Deus a glória e o louvor. É por isso que Deus nos leva para o deserto. Não é para morrermos, mas é para nos ensinar a linguagem da adoração. Preste atenção, quando Deus te leva para o deserto, não é para te matar, mas é para te ensinar a linguagem da adoração. Porque a linguagem da adoração nós aprendemos quando estamos passando pelo deserto, quando estamos passando pela provação. Mas quando nós adoramos a Deus, celebramos a Deus, em meio ao nosso deserto, o nosso Deus manda toda a provisão, o nosso Deus manda toda a ajuda, porque Ele é o nosso Deus. Eu fiz algumas anotações hoje que me chamou muita atenção. O nosso grande pai reformador chamado Martinho Lutero, uma vez Martinho Lutero disse assim: o homem passou da fé para a incredulidade, da adoração para a idolatria. Olha que coisa tremenda. O homem passar da fé em Deus para a incredulidade, duvidar de quem Deus é, duvidar do que Deus pode fazer. Fazendo assim, o homem é levado da adoração, da linguagem da adoração
Mas Lutero disse uma outra palavra acerca da idolatria, e ele diz assim: a idolatria não é só adorar imagens, mas também a idolatria é confiar na própria justiça. A idolatria é acreditar nas suas próprias obras. A idolatria é confiar nos seus próprios méritos. E os homens estão assim, deixando de crer em Deus, se tornaram idólatras demais. E Deus nos leva ao deserto para nos trazer de volta a sua presença e nos mostrar que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Não deixe de estar submetido a Deus para passar por esse deserto, porque nesse deserto Deus vai te ensinar coisas que ninguém pode ensinar. Nesse deserto Deus vai te ensinar habilidades que faculdade nenhuma pode te ensinar. Sabe, ciência humana alguma pode te levar às grandezas que Deus vai revelar-nos quando passarmos por esse deserto. A primeira coisa que fica para nós hoje é: deserto não é lugar para morrermos. Deserto é lugar para aprendermos a linguagem da verdadeira adoração. Fique de pé, por favor. Jesus foi levado ao deserto. E nesse deserto, o diabo olhou para ele, levou ao alto de um pináculo e disse para ele: prostre-se diante de mim, porque eu lhe darei todos os reinos do mundo. Por isso tem pessoas vendendo a sua fé por coisas, vendendo sua comunhão por propostas do diabo, porque não foram treinadas no deserto. O deserto é um lugar que nós aprendemos que a adoração a Deus é insubstituível. Não há nada que seja maior do que a honra